Boa noite, meu nome é Marina e o tema que eu escolhi para apresentar hoje é o livro A Virtude do Egoísmo, da Ayn Rand. Esse foi um livro que a gente discutiu muito nos clubes do livro do Ciclo 2, foram divididos em três encontros, assim como é dividido no livro, que é separado em três partes, e também foi convidado um filósofo, que é o Felipe Diego, que estudou a Rand a fundo e principalmente trouxe alguns detalhes a mais e algumas discussões que podem ser acrescentadas ao livro A Virtude do Egoísmo. Começando um pouquinho falando sobre a autora, a Ayn Rand ela nasceu em 1905 na Rússia. Ela foi uma filósofa e escritora e ela desenvolveu a filosofia objetivista. Então, ela criou e desenvolveu o objetivismo. É, ela é influente até hoje, mesmo tendo morrendo ali nos anos 80. Até hoje ela é muito influente, principalmente nos Estados Unidos, porque os pilares, o que ela mais discute nas obras dela, não só, né, na Virtude do Egoísmo, assim como na Revolta de Atlas, ou então no outro livro dela, O Estrangeiro, é o capitalismo, o individualismo e a racionalidade. Esses são os principais temas que ela discute e os principais temas que estão na filosofia que ela desenvolveu. Agora, falando um pouquinho sobre o livro, ele defende essa filosofia e ele enfatiza a racionalidade humana. Então ele fala que você sendo um ser racional, você consegue ter uma ascensão social e consegue ter uma vida melhor. Até porque ela critica bastante também o altruísmo e o coletivismo, colocando isso como coisas que atrasariam sua vida e dificultariam para você chegar e alcançar a sua felicidade, que é uma coisa que ela fala bem no princípio do livro, sobre felicidade. Aqui eu separei alguns dos tópicos principais que se discutem no livro, mas claro, no livro tem muito mais detalhes, muito mais exemplos. O principal é o egoísmo racional. Então ela explica que ser egoísta, ela traz um outro sentido para o egoísmo. E ela diz que o egoísmo ele foi distorcido ao longo do tempo. Então ele foi modificado para ser colocado como uma coisa ruim. Só que não seria uma coisa ruim, vendo todo o desenvolvimento que ela traz na, na filosofia dela, né? Então ela fala que o egoísmo ele é necessário para a gente ter, para o nosso próprio interesse, e isso seria uma virtude. Então, uma virtude moral seria você ser egoísta. A principal coisa que ela fala é sobre a moralidade ética também. Ela discute que hoje em dia é colocada uma moral que não beneficia as pessoas, mas sim a sociedade como um todo. E acaba que isso atrapalha na vida do indivíduo. Então, ela traz muito sobre o lado ruim do governo, a influência que o governo tem sobre as pessoas e essa ideia de coletivo, sempre pensar em todos e nunca só no indivíduo. Então, isso vai totalmente contra aquela moralidade que a gente aprende na escola, né? Aquelas coisas que a gente precisa ter, ou então aprende até com a vida mesmo, que isso, de acordo com ela, seria um sacrifício pessoal. Então, você sempre estar, preocupado com o coletivo, você está se sacrificando para isso. Ela também critica bastante o altruísmo. Ela fala que isso é uma visão subordinada à vontade individual e à negação à própria felicidade. O conceito de felicidade ela traz bem no comecinho do livro, ela traz alguns exemplos, então é bem importante, assim, prestar atenção nessa parte, que é uma coisa que ela fala até o final. Então, se você não consegue ter uma ascensão social, você não consegue ter uma vida boa, se você está pensando no coletivo, então e você está negando a sua própria felicidade. Um do trecho que eu mais gostei do livro é esse, que o bem humano deve ser alcançado sem o sacrifício próprio e sem sacrificar as outras pessoas. Ou seja, para você ter uma coisa,
você teria que sacrificar os outros, o que seria o conceito de coletivismo. O livro todo é baseado na filosofia que ela desenvolveu. É um livro super interessante. Você consegue achar ele na Amazon, nas lojas americanas. É um livro que com certeza vale a pena ler. Ele vai mudar, assim, a sua concepção de egoísmo e que realmente foi uma coisa que foi distorcida há muito tempo, porque egoísmo não é uma coisa ruim. Você ser egoísta é você estar fazendo alguma coisa para a sua ascensão, para a sua felicidade. E ela traz alguns exemplos também que tudo na vida é egoísta. Então, é isso, é um livro que eu recomendo muito e que com certeza todo mundo deveria ler.